Esse é o canal Socialista Socializando, eu sou Ricardo Gustavo. Mais um vídeo aí pra gente chegar nos 4K, pessoal. Vamos chegar a 4K de inscritos. Compartilha, já deixa o seu like logo no início. Assiste o vídeo até o final. Vamos nessa aí pro canal crescer. Dito isto, hoje nós vamos falar de uma coisa que eu acho que todo mundo já percebeu, né? Como o Ocidente tá louco, né? Umas atitudes que vêm desde as lideranças até as pessoas de uma maneira geral, né? Quanto maluco! Na minha época de adolescente, a maluquice era até tratada de uma outra maneira, né? Como alguém que você admirava. Pô, esse cara é muito louco. Tinha o Maluco Beleza, do Raul Seixas. O Fausto Silva usava lá. Ô, louco, meu! Então era uma coisa que a gente até admirava, né? O cara é meio doidão, sei que lá. Mas parece que vem tomando outras formas, né, no Ocidente. Dá para você saber, lógico, independente da língua da pessoa, do idioma, só pelas atitudes, se é um ocidental ou se é um oriental. E eu resolvi fazer um trabalho aqui e eu fiquei bem surpreso com o que está se apresentando no Ocidente, que vai desde bebê reborn até um monte de síndromes mentais que estamos passando. Então vamos para a vinheta para falar mais sobre isso. Solta a vinheta. Para quem acompanha aqui o canal, né, no mês passado, eu estava vendo aí uns monumentos que estão aparecendo em homenagem a Stalin. E aí o algoritmo do YouTube, né? Eu pesquiso mais pelo YouTube, depois eu vou para a internet para ver jornais. E aí o algoritmo do YouTube gravou lá monumentos Stalin mesmo em russo, né? Eu boto lá no Google Tradutor, em inglês, russo, aí aparece. E coisa de 2 semanas atrás foi inaugurado mais um monumento. Depois eu faço um outro vídeo. Dessa vez no metrô de Moscou, foi reinauguração, que esse monumento tinham retirado, sumiu nos anos 60 e agora ele voltou. E aí eu estava vendo a reportagem, né? No Google Tradutor, passa para lá para ver, porque está em russo. E aí um psiquiatra lá, né, falando sobre a tal da síndrome do desamparo aprendido. Síndrome do desamparo aprendido. Eu falei, pô, mas o que tem a ver, né? Aí fui obrigado a ler, fazer a tradução toda. Nossa, texto enorme, mas muito interessante. Da pessoa falando sobre lideranças, né? Que a figura do Stalin, no momento que a Rússia está vivendo, eu já tinha detectado isso, até falei em outros vídeos, muita gente fala da volta do comunismo, da antiga União Soviética, mas é muito mais como se fosse um amparo, porque afinal de contas foi um cara que passou, foi um líder de uma época muito difícil, onde mais de 20 milhões de civis morreram, 7 milhões de militares, e passaram por isso tudo, né, com uma liderança, né? Eu costumo dizer que o Stalin é o cara mais falsificado da história. Eu nunca vi falarem tanta mentira de uma pessoa só. Mas eu não vou me expandir aqui não, porque para não sair do tema. Eu tenho que seguir o roteiro, que às vezes vocês já perceberam que eu dou uma desviada, mas isso daí é coisa de principiante, tá? Então eu fui ver o que significava isso, porque aqui no Brasil
você tem o tal do bebê reborn, né? E vai lá que eu caio novamente em psiquiatras falando sobre o comportamento dissociativo. Um tá ligado, o primeiro que eu falei aqui, que é a síndrome do desamparo aprendido, tá muito ligado à questão de lideranças. E aí que eu fui entendendo que é do Estado, né? O Estado começa a abrir mão. É porque assim, o Estado neoliberal, esse que nós estamos vivendo no Ocidente, ele é muito... você tem os liberais que são individualistas e, nesse caso, são egoístas. Tá? A pessoa se vira, vai para lá... Você não tem o coletivo que tem no socialismo. O socialismo ele depende exclusivamente do coletivo. Tanto que você tem a palavra companheiro, camarada, Tavares, né? Ô camarada, espaços comuns. Você vai ver na antiga União Soviética, em países que são comunistas, socialistas, o espaço em comum não é para dividir, é por isso que eles fazem essa confusão de dividir coisa, não é isso. São espaços de bens públicos, né? Não é para você ter uma praça, é claro. Você tem uma praça lá, um campinho de futebol, você vai jogar bola com seus amigos. Você vai dividir aquele espaço com a área comum que você tem nos condomínios. A diferença é que muitos prédios que eram... A construção segue na Rússia depois da União Soviética, você não tinha um playground. Você tinha uma praça no meio, onde você tinha essa comunidade, né, coletiva. E bens públicos, né? Como escolas, creches. E aí que eu fui entendendo que justamente no mundo ocidental você está soltando do cidadão. Cada vez mais o governo que aí está, que se dizia, podemos com certeza dizer que não é um governo de coletivo, não é mais, ou seja, nunca chegou a ser muito, mas você tinha incentivos de ação social. Isso que está acontecendo lá nos Estados Unidos não é só a questão dos imigrantes, também é que o Estado não gosta de funcionários públicos, tá largando mão das pessoas. E você vê aí a loucura dessas lideranças, né? O bebê reborn é um reflexo disso. Eu vi os psiquiatras aí falando que seria um comportamento dissociativo. E muitos chegam a transtornos delirantes, né? Você tem ação judicial, gente, que marido e mulher estão colocando o bebê na hora de separar quem é que vai ficar com o bebê reborn. Isso é grave. Isso é grave. Você não vê isso lá pelo menos se tiver, eu nem ouvi falar em bebê reborn, que eu estou pesquisando a taxa de natalidade nos países orientais, principalmente depois do incentivo que a Rússia dá, capital maternidade incondicional. Já vamos chegar a isso lá no final. Eles dão dinheiro a partir do segundo filho. E você vê o reflexo disso do vídeo que eu fiz também, do estado mínimo. Né? Você está chegando ao estado mínimo, ao estado negativo, no qual muitas pessoas, igual alguns vereadores aí que eu vi agora lá de São Paulo, esses caras aí que vão para posto de saúde no SUS, escolas, ficam fazendo filmagens lá, metendo o pau no professor, mas eles são contra esses serviços públicos, eles são contra. Eles acham que você deveria dar um dinheiro para a pessoa e para a pessoa ir para uma escola particular.
se esquecem totalmente da luta de classes. Eles acham que você vai chegar lá, pegar um pobre, né, o cara de uma favela, vai entrar numa escola de ricos para ter aula. Eu duvido, né? Mas é só para efeito explicativo, tá? De como isso está afetando na população do Ocidente. A arrogância dos líderes, a falta de liderança, você vê eu separei alguns aqui para você ver, inclusive pelo menos 2 eu vou colocar no card das pessoas falando, né? O primeiro é o chanceler da Alemanha, o Merz, que se encontrou com Donald Trump. Parece que os caras vão para lá para levar sapatada, né? Será que o Lula vai lá? Acho que não, né? Acho que não. Aí o Merz, esse chanceler da Alemanha, se encontrou com o Trump e falando lá que amanhã é o dia D, dia 6 de junho, é o dia D, quando os Estados Unidos libertou a Alemanha. Aí o Trump fala, né? Você não deve ter ficado muito satisfeito com isso. Ele, não, vocês libertaram o nosso país. Agora vê. Como o cara, né? Não foi essa a história que ocorreu. Não foi essa a história. Quem libertou a Alemanha, se ele entende assim, foi a antiga União Soviética. Foi a União Soviética. Que tem aí a Batalha de Berlim, gente. Né? O Reichstag lá com a bandeira, sabe? E os caras vão falar... na Segunda Guerra Mundial, no leste tinham mais de 4 milhões de soldados, 300 divisões da Wehrmacht lá, e mais um monte de gente que odiava o Stalin, e mais um monte de gente que odiava o comunismo, tá? Estavam lá, daquele lado lá. E do outro eram pouquíssimas divisões, alguns falavam 300 divisões de um lado e 90 divisões de outro. Tipo 800 mil soldados de um lado e mais de 4 milhões do outro, como eu falei. E aí o cara vai e manda uma dessa. Levou uma sapatada, falou um negócio errado. Você vê que é um líder que não dá firmeza. Ele não dá firmeza. É uma coisa você ver o Putin se encontrando com... o Trump se encontrando com o Putin, o Trump se encontrando com o Xi Jinping e o Trump se encontrando com esses caras. Com essas lideranças, que chamam de líderes. Isso daí é uma coisa, além de ser grave, você não pode dizer que é só de ideologia, porque eu estou vendo lá esses protestos que estão tendo lá nos Estados Unidos, o que a gente chama de esquerda, né? Também está sem líder. Os caras falam coisa com coisa. Na hora que vai fazer um protesto, não tem uma coerência. O pessoal está apolitizado, embora alguns aí digam que o lance do Bolsonaro foi uma boa, que o povo ficou mais politizado. Não ficou não. O povo ficou mais ignorante. Não ficou mais politizado. O Ocidente está um antro de arrogantes. Uma outra aqui, ó, a Kaja Kallas. Ela é das relações internacionais da União Europeia. E é lamentável, fica evidente que ela tem uma russofobia. Ela tem algo contra a Rússia ou a mesma antiga União Soviética. É um negócio bem amargo que tem nela, não sei se o povo dela... tem um ódio mesmo pelos russos. E aí eu vou também deixar esse vídeo, são uns shortzinhos, né, que você vai ver. Ela não tem preparo nenhum, essa mulher. Eu já falei em outros vídeos sobre ela. O que ela está fazendo ali, gente? Isso daí é uma ministra das Relações Exteriores da União Europeia. É isso aí. E aí teve um deputado lá
da Alemanha, né, que exerce o cargo dentro do Parlamento Europeu, em Bruxelas, e ele detona ela. Eu li sua biografia de 432 páginas, de vácuo, vazio. É mais fácil eu discutir sobre as coisas do mundo com o meu hamster do que procurar alguma coisa sua ali que fala de Cuba. Isso seria Cuba Libre, é bebida. O livro dela, 3,99 euros na promoção de 80%, e nem a Amazon coloca, você não vai achar o livro dela, Kaia Kallas. A reação, assim, é uma coisa... esses caras vão levar o Ocidente para um conflito e com certeza já começa a perder antes. O Ocidente já perde antes. Primeiro, como eu já falei, não tem uma unidade em torno de um líder. Apesar de eu ser anti-imperialista, contra os Estados Unidos, a França, que agora o Lula resolveu soltar um império por outro, né? O Império Francês dominava lá a África. Eu acho que o Lula poderia ter uma conversa com o Ibrahim Traoré, né? com o congolês, o pessoal da África, porque ano passado ele levou lá na Pedra do Sol o Macron, né? Há bem pouco tempo aí a Argélia, por exemplo, teve a sua independência em 1976, gente. Eu lembro, eu estava em escola e o professor lá dizendo que a Argélia, eles escravizam a África até hoje, tratam com preconceito a África, sabe? E aí você vê as lideranças totalmente contraditórias, né? Apesar de eu ser contra o Império, os presidentes que os Estados Unidos tinham de antigamente, eles te convenciam, os caras eram bons, né? Preparados lá. Vamos convencer molinho esse bando de otário aí. E o reflexo dessa colonização está até hoje, nas entranhas do povo latino, principalmente, né? Está dentro das nossas entranhas como esses caras fazem e parece que vem muito aqui de acordo com essa síndrome do desamparo aprendido. Se caracteriza por isso aqui, a perda da motivação, passividade, desesperança. Os sintomas: ansiedade, depressão, baixo autoestima e dificuldade em lidar com desafios. Ou seja, a pessoa já perdeu. Ah, não, eu cheguei a ter um negócio desse, não sabia que era isso. Quando eu fiz escola técnica de química, fazendo engenharia química, você mandava currículo, tudo fechado, 2 anos mandando currículo. Você jogou tudo aquilo que você estudou fora, sem precisar usar aquilo tudo, né? Você joga aquilo fora. Isso daí acontece com... Porra, eu poderia dizer hoje, certamente não sou especialista nisso, nem pesquisei, mas isso acontece aqui com mais da metade da população brasileira. É uma frustração. E eu estou usando nesse aspecto político, que a pesquisa estava em cima disso, né, do negócio da liderança, porque a queda na aprovação do Lula é muito por frustração, né? Muito por frustração. Teve aqui também o outro, né? Eu parei lá da Kaia Kallas. Isso tudo eu estou deixando aí, tá, pessoal? E foi agora, ontem, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, o Epstein, eu vou repostar aí, o cara dizendo que os protestos que estão tendo lá são de terroristas narcotraficantes, né? Então, você vê como é que como é que eles agem. Nós não temos liderança no Ocidente, são pouquíssimos. Já destaquei aqui a Cláudia Sheinbaum, do México,
Um também muito bom lá, o Petros da Colômbia, ele vai mais para dentro do povo, vai bater um papo com o povo. O da direita você tem o cara de El Salvador, né? Ele também, independente se é de direita ou esquerda, o que eu estou discutindo aqui é falta de liderança, né? O cara de El Salvador, eu esqueci o nome dele, depois eu boto aí, mas ele tá mantendo o povo lá ao lado dele, entendeu? Tá fazendo, independente se é direita ou esquerda, ele tá conseguindo mostrar alguma coisa. E fica claro como o Ocidente é arrogante, é preconceituoso e o nosso povo se tornou um povo que não admite o próprio povo. Nós não nos amamos. O povo brasileiro não gosta de si, ficam colocando até hoje um bando de idiotas aí diz que o Brasil é assim porque foi descoberto por portugueses. Se o Brasil tivesse sido descoberto pelos franceses ou pelos ingleses, se os franceses, a França Antártica ia ser melhor. Não, bicho, tem a Guiana Francesa aqui. A Guiana Francesa é um estado pertencente à França, é o mais pobre. É o mais pobre deles, caramba, sabe? Tinha o Suriname aqui, a antiga Guiana Inglesa, que eles até... pra que a gente vai ficar com esses caras aqui? A gente controla o lado político, o parlamento deles e deixa eles aí, não precisa mais, né? Não precisa, porque eles alcançaram o objetivo deles, como eu falei, que é de manter uma colônia. Então eu estava vendo aqui em cima disso do desamparo, né? Apreendido. E sobre aqui a natalidade no Brasil, na América Latina, de uma maneira geral, está diminuindo. Um país que está envelhecendo. Por quê? Porque as mulheres não querem mais ter filhos? Não, é porque está caro. Você não tem um amparo do Estado, um Estado mínimo, né? Como eu falei aqui, esses caras aí vão para a SUS, vão para a escola e ficam lá metendo um mau pau, e uma coisa que eles são contra tudo que for público. Pessoal, tudo que for público, popular, esses caras são contra. Esses caras acham que tem que pagar por tudo. Por isso que não entra, muita gente fala aí do pobre de direita. Né? Cara, presta atenção. Esse serviço público que você está usando aí, o cara quer fechar. Então vai um vereador de direita lá, que é a maioria hoje, e diz que o serviço está ruim, o cara acha. A inocência da pessoa é a inocência, né? Eles exploram a inocência das pessoas. Na inocência dela, ela acha que o cara vai ajudar. Não, o cara vai ajudar a quebrar, vai ajudar a derrubar. Você não viu aí a menina, a Jojo Todinho, que veio de pobre e é contra o SUS? E o Bolsonaro usando o SUS? Você vê que um bando, tem um monte de maluco no Ocidente, né? Tá tudo sem um parafuso na cabeça. Problemas mentais mesmo. É pancado. Depois eu vou ver um estudo mais aprofundado sobre isso, que todo mundo que eu falo, inclusive eu, né? O pessoal já teve um problema de ansiedade, autoestima, depressão. É uma coisa que faz parte do Ocidente. Né? Aí eu estava vendo lá o lance de natalidade no Ocidente, comparando com o Oriente, e eu fui ver justamente da Rússia, que a China também está assim. Eles chamam de capital maternidade incondicional. É um incentivo para você ter um segundo filho. A partir do terceiro, com 3 filhos também você tem um incentivo, além das escolas públicas, as creches que são socialistas estão retornando com muita força. Ou melhor, foi uma coisa que a Rússia conseguiu manter da antiga União Soviética. É esse o motivo, gente, que o Ocidente quer pegar as coisas lá. Eles não admitem que nada seja público, empresas públicas.
eles não admitem aqui do Ocidente. Eles querem privatizar tudo. A China também tem esses incentivos para você ter filhos. É o Partido Comunista lá que determina a escola para os seus filhos. Você vai ver aí crianças mesmo, criancinhas já fazendo luta lá é obrigatório, karatê, tai chi, né? Você vai ver vários vídeos de bebês, de criancinhas, né? Fazendo defesa pessoal, assim como países europeus também. O cara é obrigado a saber nadar. Para você entrar em faculdade tem que saber nadar. O Brasil aqui com uma costa desse tamanho não tem gente morrendo afogado em rio, não que isso seja perigoso, mas tem gente que morre afogado por não saber nadar mesmo, né? Um país com uma costa desse tamanho, né? Então é isso, pessoal. Se você tem alguém, eu conheço um monte de gente aí de família, amigos que sofrem desses problemas aqui, desses sintomas. E eu achei muito importante passar isso para vocês, né? Como a arrogância ocidental, esse modo egoísta, individualista do liberalismo e do neoliberalismo afetam nas pessoas, principalmente aquelas que já viveram assim no coletivo. Nós somos latinos, calientes. Então, sempre vamos sentir falta, diferente lá da origem do povo deles, do anglo-saxão. São mais individualistas mesmo. Nós somos diferentes, apesar de que muitos estejam querendo mudar isso aí. Tá bom, pessoal? Então deixa um comentário. E aí, tem alguém aí com sintomas de depressão, ansiedade na tua família? Deixa aí nos comentários. Muito obrigado.